Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Que bom reunirmos aqui nesta manhã para esse momento de culto, de celebração, de louvor, adoração e também por esse momento da palavra. Nós estamos hoje encerrando o nosso projeto de 1000 horas de oração. Começamos no dia 19 de abril e hoje, dia 31, completamos então 42 dias orando como uma corrente, uma igreja toda cumprindo 24 horas de horários e cada um cumprindo o seu horário. Espero que você tenha se concentrado e cumprido a sua meta. Nós falamos primeiro dia que preguei sobre no lançamento do projeto, que a oração traz o melhor de Deus para a nossa vida espiritual. Depois eu preguei, faz alguma diferença comer sem orar pelos alimentos? Depois preguei, qual é o valor da oração para se dormir melhor? E depois, na semana que viajei, no domingo de ceia, o evangelista Fabiano pregou aqui, a autoridade revelada através da oração. Depois, numa quinta-feira, o evangelista Israel Júnior pregou sobre aprendendo a orar de modo eficaz. Então, foi esses assuntos que foram tratados durante esse tempo. E eu quero falar hoje à igreja sobre a oração, tanto nos traz quanto nos leva à presença de Deus. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 33. A partir do verso 1, então, vamos ler até o verso de número 6, e depois vou ler do verso 12 ao verso 17. Olhe na sua Bíblia, esse texto que diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que vou fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Verso 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pedes, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmãos, podeis nos assentar.
Então, esse texto aqui registra o diálogo de Moisés com Deus. Por causa do pecado do povo, então Deus disse que não iria mais com eles. Qual era o pecado do povo aqui? É que Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e lá ficou 40 dias. Quando Moisés desceu, Arão tinha feito um bezerro de ouro e disse ao povo: esse é o seu Deus. E o povo festejava e usufruía de festas em função daquilo. Moisés, então, vendo aquela situação, quebra aquelas tábuas da lei, fica desorientado com aquela situação. E ali foi então o registro do primeiro momento, quando o povo saiu do Egito e ficou sem a liderança de Moisés, e acabou caindo então nesse pecado terrível. Então Moisés aqui estava insistindo com Deus. Deus, pelo amor de Deus, não é assim que a gente fala? Deus, pelo teu amor, não nos deixe sair daqui sem a tua presença. Se a sua presença não for conosco, nós não vamos a um lugar nenhum. Em outras palavras, eu não abro mão do Senhor, eu não abro mão da tua presença. É isso que Moisés está falando. Aqui, irmãos, a gente começa a pensar uma coisa interessante, que a maior necessidade da igreja, ela é da presença de Deus, nunca de coisas. A gente precisa fazer essa reflexão. A maior necessidade da igreja é da presença de Deus e não de bênçãos de Deus. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus, irmãos, entende isso? O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. O que está acontecendo? A igreja moderna, a igreja contemporânea, ela mudou o sentido das coisas, a ênfase de que você deve orar para ter coisas. Percebe? Se nesses 42 dias de oração, nessas 1000 horas de oração, se você não conseguiu discernir isso, você ficou aquém desse nível espiritual. Porque se você pegou uma lista de oração para orar 42 dias e você diz: então agora durante 42 dias eu vou ter tudo que eu quero, em termos de necessidades, de pedidos, de coisas. Mas se você não acrescentou nesse período de 42 dias de oração, dizendo: Senhor, eu quero te conhecer melhor, eu quero ter mais de ti, eu quero ser mais cheio, eu quero ter mais revelação, você ficou aquém daquilo que é a nossa relação com Deus. Porque se a gente entender isso, irmãos, tudo passa a mudar na nossa vida. É por isso que Jesus ensinou os discípulos dizendo o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a comunhão com Deus, é a intimidade com Deus. É isso que a Bíblia ela nos ensina. Então a igreja moderna hoje, principalmente no contexto da teologia da prosperidade, ela dá muita ênfase às coisas. Não é que a teologia da prosperidade ela não seja bíblica. A prosperidade ela é bíblica, é Deus é que abençoa, é Deus é quem dá riqueza, é Deus é quem abre portas. Mas a teologia da prosperidade, ela cria um perfil de Deus como se ele fosse um provedor de coisas. Vai dar tudo que você quer na sua mão, no tempo e na hora. Então a pregação moderna na vida de muitos hoje, muitas igrejas, é que o fim principal do homem é glorificar a Deus, mas o fim principal de Deus é glorificar o homem, é dar coisas para o homem, é fazer coisas para o homem. Então o evangelho moderno ensina que Deus é quem está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. Percebe? Mudou o foco. Nós estamos aqui por causa de Deus, para servir a Deus, para saber a vontade dEle, para entrar nessa vontade, para viver isso de modo intenso.
Não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas, mas o homem é que é a medida de todas as coisas. Então o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. As pessoas querem salvação, mas não querem o Salvador. As pessoas querem dons, mas não querem o doador. Querem as coisas, mas não querem Deus. Querem as mãos de Deus, mas não querem a face de Deus. Entende a diferença? Então, esse é o ponto talvez mais crítico que a igreja hoje enfrenta. E nós, como membros de uma igreja, nós como clientes de uma igreja, consumidores do serviço que as igrejas oferecem, acabamos então dizendo o que nós queremos. Eu quero congregar uma igreja que tem um balcão de serviço, e quando eu chego ali, eu digo: eu quero uma profecia nesses moldes. Então vai receber. Eu quero um pacote de prosperidade em um nível tal que eu saia de qualquer dificuldade financeira. Espera aí que você vai receber. Entende? E na verdade, o que a Bíblia ensina é que quando você agrada a Deus, então você atrai a presença dele. Gente, a presença dele é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo buscava, e a igreja e a liderança levava isso. Você vê que Deus apareceu para Moisés no deserto numa sarça. A glória de Deus se manifestou e Moisés caiu com o rosto em terra. A presença de Deus estava ali forte, e com isso veio o livramento do povo, pelo sangue do Cordeiro, protegido pela presença de Deus na coluna de fogo durante a noite, e na coluna de nuvem durante o dia. Deus estava agindo, na presença dele trazia o que o povo precisava. Percebe? A nuvem era o símbolo da presença de Deus, e a presença de Deus dava direção de dia e proteção de noite. E a nuvem era assim, ela ia movendo, o povo movia. A nuvem parava, o povo acampava. A nuvem era a presença de Deus e guiava o povo. E o povo estava satisfeito com aquela direção, com aquele guiar de Deus. Agora, houve um dia que a presença de Deus foi embora no arraial de Israel. O povo pecou, e o pecado em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer época, o pecado faz divisão entre nós e Deus, entre o povo e Deus, em qualquer situação. Então, a gente precisa ter esse entendimento para fazer essa leitura, de que você pode até ter contextos de queda, de erro, de pecado, mas você precisa entender que o caminho da restauração para a nossa reconciliação com Deus é o arrependimento e a confissão. Não existe uma ideia de você esconder o seu pecado e dizer: todo mundo faz. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu conheço gente que faz pior do que eu. Percebe? Não existe essas justificativas. Então, cada um lida com seus pecados individualmente. E às vezes Deus julga a igreja pelo pecado de uma liderança. Às vezes Deus julga a nação pelo pecado da liderança, que leva as pessoas ao pecado. Por exemplo, por que Deus levava a nação de Israel para o pecado? Quando você olha para os reis eles estavam ali representando a própria autoridade de Deus e governando em nome dele. Só que os reis, quando eles assumiam, eles tinham autoridade para dizer: aqui no meu reinado ninguém vai adorar outro Deus senão ao nosso Deus que nos tirou do Egito. Então, quando os reis permitiam os altares, o culto a Baal, a outros níveis de adoração, Deus punia o rei e acabava punindo a nação, porque a própria abertura do rei levava o povo a uma condição de pecado. Hoje você pode pensar: nós temos uma nação, nós temos um líder que não comunga com a fé cristã, entendeu?
mas ele não leva as pessoas ao pecado, porque ele não tem essa autoridade. Ele é um governo político e nem é o fazedor de leis. Então nós temos liberdade de expressão e de adoração. Por isso que nós estamos aqui, embora o nosso presidente não comunga e nem gosta de ler a Bíblia. É um direito de cada um. Não é só dele não, é de qualquer outro. É os juízes da Suprema Corte, são os senadores, são os deputados, são os vereadores, são os professores, são os advogados, enfim, cada um decide o que vai fazer. Só que nós conhecemos uma verdade bíblica, e tomamos decisão. Então você já decidiu muito, mas você agora precisa ir mais fundo nessa comunhão com Deus, nessa intimidade, nesse crescimento. Você vê que Deus disse para Josué que não iria mais com o povo enquanto houvesse pecado no meio do arraial. Quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, símbolo da presença de Deus, foi tirada, e a glória de Deus de Israel, a presença de Deus, se apartou do povo. Você vê que no tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, e o povo foi levado para o cativeiro. Então, irmãos, isso é um indício de não lidar com a presença de Deus de qualquer maneira, e nem achar que nós podemos levar a vida sem a presença de Deus. É claro que quando eu estou dizendo isso, eu quero ajudar você a pensar, porque ela fala assim, mas pastor, mas então como é que os ateus vivem sem a presença de Deus? Como é que o satanista vive? Então, nós estamos falando de um contexto de fé, de construção, onde você tem a quem recorrer espiritualmente, onde você tem uma liderança, onde você tem uma presença de Deus maior, marcante, onde isso gera em você uma certeza de salvação, onde isso gera em você o reconhecimento de que algo espiritual já aconteceu na sua vida, perdão dos seus pecados. Percebe? Há uma diferença. Você pode ignorar tudo isso? Pode. Você vai morrer se você falar assim, a partir de hoje eu não sou mais crente e agora eu vou ser ateu. Você vai morrer? Não. Entende? Mas existe um benefício da nossa fé. Aí a fé é o ponto do nosso relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia fala o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa fé, ela é construída dentro da palavra de Deus, quando a gente conhece a Deus e a gente acredita nele, e a gente se apega a ele. Aí a gente diz, eu não posso viver sem ele, porque olha o tamanho do poder, olha a grandeza do poder, olha os feitos deles. Quem é que pode livrar como Deus? Quem é que pode fazer sinais, milagres, maravilhas como ele? Quem é que faz sair a água da pedra como ele? Quem é que pode abrir o mar como ele? Entende? Então são os livramentos dele que identifica quem ele é, mostra a grandeza, o poder, o caráter dele. E nessa relação, então nós firmamos compromisso, por conhecer a Deus, por saber quem ele é. Então aqui nesse texto, o pedido de Moisés era para ter a presença de Deus. E eu penso que esse deve ser o anseio de todos nós, ter a presença de Deus, sim ou não, irmãos? Eu não sei se tem alguém aqui que sairia de casa e falaria assim, eu estou indo para a igreja nessa manhã, vou lá ouvir aqueles grupos de louvor, vou ver aquela liderança, vai vir uma palavra, mas eu já decido que eu não vou acreditar nada daquilo que vai acontecer lá. Eu vou lá porque eu sei que Deus não está lá. Eu não acredito que alguém venha pensando isso. Eu creio que todo mundo vem pensando, eu vou lá porque Deus está lá. Eu vou lá porque o que vai acontecer vai dignificar o nome de Deus. E eu quero isso, eu quero estar junto. Eu vou lá porque pessoas vão estar cantando, orando, buscando. Vai ser uma presença, vai ser uma manifestação, vai ser uma glória. E eu quero isso. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Então isso é o diferencial.
Nós temos como viver do jeito que Deus quer. Se nós não temos como viver do jeito que Deus quer, se Ele não estiver conosco. Então, a presença dEle vai nos ensinar nesse contexto. O desejo de Moisés era ver a glória de Deus. E esse também deve ser o desejo de todos nós. A manifestação de Deus era espetacular, era clara, ela era eloquente. E essa deve ser a agenda da maioria de nós, querer ver isso. Querer ver o sobrenatural de Deus, o mover de Deus, a mão de Deus, o dedo de Deus, sentir a presença dEle. A manifestação de Deus faz com que Ele seja conhecido, honrado, amado, querido. A coragem de Moisés foi de ter se separado para Deus. Mas esse não é o propósito de muitos. De você gastar tempo com Deus só por causa de Deus. Eu pergunto aqui, nesses 42 dias de oração, se você colocou o seu nome no quadro de oração ou não. Mas nesses 42 dias que nós falamos mais insistentemente sobre o tema da oração, nesses 42 dias, quantas vezes você orou sem pedir nada para Deus, só para dar glória, agradecer, para comunhão, para intimidade? Ou quantas vezes você orou só para pedir, mas não pedir nada material, só para pedir coisas espirituais? Crescimento, entendimento, discernimento, revelação, sabe, experiência com Deus. Como é que foi isso? Entende? É quando eu falo que quando Moisés se separou para Deus, eu não estou dizendo que Moisés não teve nenhuma outra atividade secular, porque é claro que todas as pessoas aqui trabalham. Então, mas quando eu digo se separar para Deus, é se separar no sentido de, mesmo aonde você está no trabalho que você desenvolve, você tem esse prazer de ter essa comunhão maior com Deus, essa intimidade maior. Então, esse pedido desse sonho, para ser atendido, para ser realizado, ele demanda a consagração da nossa vida. Ele leva uma disciplina pessoal, uma conscientização. É aquilo que a gente chama de pagar o preço. É isso que a prática de oração contínua precisa fazer em nós. Se você ora muito, não é porque você tem muito desejo ou muita conta para pagar. Você ora muito porque você tem muito anseio de Deus, da presença dEle. Então, deixa eu tirar aqui algumas lições para a nossa vida, que eu considero prática. Porque não adianta você ler a Bíblia e falar, isso foi no passado, isso aconteceu lá. Mas o que fazer para nós termos a presença de Deus? Como é que eu e você hoje aqui, independente de Moisés, independente de deserto, o que eu e você hoje podemos fazer? Então, a primeira coisa, irmãos, é que nós precisamos desejar a presença de Deus. Independente se é no deserto, independente se você mora em Dubai, se mora em Nova York, entendeu? Que são as cidades mais badaladas do mundo. Independente de onde você mora, independente de onde você está. Se você quer ter a presença de Deus, você precisa desejar isso. É igual os seus sonhos. Eu quero casar com fulana, né? Eu quero casar com fulano. Eu quero tirar um período de férias. Eu quero passar num concurso. Eu quero programar minha vida para comprar uma casa. Percebe? Você faz os projetos e você ora em cima deles, você busca eles, você treina naquilo, você se habilita para aquilo, você se prepara, se gradua para aquilo, para você conquistar. Você está focado, percebe? Você é pontual, intencional naquilo que você busca, naquilo que você quer. E com Deus também a gente precisa ser intencional, porque senão a gente pode vir para a igreja de domingo a domingo e achar que bom, que palavra boa, que louvor maravilhoso. Ainda bem que acabou, agora eu vou para minha vida, eu vou cuidar dos meus problemas. E às vezes você pode não orar mais nenhuma vez na semana,
Não lê a Bíblia mais nenhuma vez da semana. Percebe? Tem gente que toca a vida assim. Só que esse não é o desejo de ter a presença. O desejo de ter a presença, ele vai muito além. Você vê aqui nesse texto que eu li, aqui no capítulo de número 33, os versos 15 e 16, Moisés tem nesse diálogo com Deus, verso 15, Moisés fala assim: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie, não nos tire desse lugar. E eu acho interessante essa colocação, irmãos, porque quando Moisés tem a consciência da presença de Deus, e aqui ele faz uma distinção muito interessante, porque Deus havia dito para ele assim: eu vou mandar o meu anjo à frente de vocês. Hoje há muita emoção no ministério dos anjos, porque de fato os anjos têm alguma atuação aqui na terra. Eles são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Eles têm função. Mas Moisés estava fazendo uma distinção entre o anjo e a presença. Porque o anjo, quando ele tem ministério, trabalha aqui, você não fala com o anjo. Você não fala com o anjo. Não é você que dá as ordens aos anjos. É Deus que dá a ordem aos anjos. Deus fala com o anjo. O anjo é o intermediário. Percebe? O anjo é mais ou menos como o garçom, que você chega no restaurante e pede as coisas e o garçom vai lá e traz para você. Entendeu? Ele vai falar com quem produz. É Deus que produz todas as coisas. Os anjos trazem daquilo que Deus permite. Então quando Moisés fala: se a sua presença não for, eu não quero um anjo. Então ele está falando de algo muito mais íntimo, muito mais intenso, porque Moisés não orava anjo, Moisés não falava com anjo, mas Moisés via Deus face a face. Moisés falava com Deus, e Deus é que tem todo o poder. Então por isso que Moisés está dizendo aqui no verso número 15: se a sua presença não for, não nos faça sair daqui. Olha o verso 16, que eu acho que esse versículo, ele tem que ser um diferencial para a nossa vida, irmãos. No verso 16 assim: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se o Senhor não nos acompanhares, se o Senhor não estiver conosco? Percebe? Como é que as pessoas sabem que nós somos de Deus, irmãos? Como é que as pessoas sabem que essa igreja é uma igreja de Deus? Qual é o diferencial? Porque às vezes a gente pode achar que o diferencial é você falar assim: se eu tiver muitos bens para mostrar para as pessoas, eles vão ver que eu sou abençoado por Deus. Se eu tiver uma casa boa, num condomínio, se eu tiver o carro do ano, percebe? Se eu tiver uma fazenda, então eu vou ser respeitado por aquilo que eu tenho. Tá. E o irmão que mora de aluguel a vida toda? E o irmão que nunca teve carro? Aí você vai falar que Deus não está com ele? Que a presença de Deus não assiste a vida dele? Então, às vezes nós linkamos a nossa relação com Deus sobre coisas. Então, quando Moisés está falando aqui, no verso 16, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Aí ele fala assim, no verso 16 ainda: que mais poderá distinguir a mim o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então o que nos diferencia? É casa, é carro, é trabalho, é dinheiro, é a roupa que você veste, é o celular que você tem? O que distingue, irmãos, se você é de Deus ou não? Então entende isso, como a presença de Deus é um diferencial na nossa vida. A presença de Deus é um diferencial na nossa vida. Eu acho interessante que na época que eu fazia meu curso de sociologia, na verdade a minha graduação é bacharel em ciências sociais. Nós estudamos muitos filósofos, mas aí tinha um filósofo, Manuel Kant, do século XIX,
E os filósofos naquela época, eles escreviam sobre tudo. Eles eram teólogos, eles eram filósofos, eles eram os psicólogos, eram os psicanalistas, eles eram terapeutas, eles eram os professores. Immanuel Kant escreveu uma coisa muito interessante no final da vida dele, porque a vida toda ele se escreveu e se posicionou como que um ateu, um cara que questionava a vida, Deus e tudo quanto há. Mas e no final da vida dele ele escreveu uma coisa interessante, que ele falou assim: se eu acreditar que Deus existe, e quando eu morrer, eu descobri que Deus não existe, que não existe vida depois da morte, o que eu perdi? Não perdi nada, porque crendo em Deus eu fui uma pessoa melhor, mais justa, mais honesta, mais sincera, um bom cidadão, um bom marido, um bom pai, uma pessoa que soma para as outras pessoas. Ele falou assim: mas se eu acreditar que Deus não existe, que não existe vida depois da morte, e quando eu morrer eu descobri que Deus existe, que existe vida depois da morte, eu perdi tudo, que eu não posso fazer mais nada para mudar minha história. Então esse foi o ponto de conversão nele, da conversão dele. Entende? A gente precisa fazer essas leituras. Então aqui Moisés estava falando, e eu penso que nós podemos entender aqui a reivindicação de Moisés. Todo mundo vive na terra, mas existe uma diferença de quem é de Deus e quem não é. Existe uma diferença de quem tem a presença de Deus e quem não tem. Então nós precisamos viver de modo que agrade a Deus, para não espantar a sua presença. Aí o verso 17, eu acho ele maravilhoso. Não vou dizer fantástico, porque fantástico dá uma ideia de fantasiosa, mas aqui é bem realista. Verso 17, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então aqui revela a nossa relação com Deus. Percebe? Que Deus se agrada dos seus filhos, que Deus conhece os seus filhos pelo nome. E você precisa ter essa consciência, porque na verdade é tudo que nós precisamos, é de que um Deus que nos conhece pelo nome. E aí o segredo para as muitas respostas, irmãos, é agradar a Deus. Por exemplo, você não sabe de cor Salmo 37, verso 4, que fala para você agradar do Senhor, deleite-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Coloca na corrigida esse versículo aqui, porque a palavra deleitar, ela aparece aqui. Coloca na atualizada, ela aparece aqui num outro conceito, que é de deleite, é agradar. Agrada-te do Senhor, né? Então a gente prega isso: se você agradar o Senhor, Ele vai fazer desejo do seu coração. É isso que Deus está falando aqui com Moisés, no verso 17: eu vou fazer o que você está me pedindo, porque eu me agrado de você. Entende, irmãos, como é que isso é um diferencial para a nossa vida? Por isso que você não pode esconder pecado, por isso que você não pode viver de qualquer jeito. Você pode até viver, mas Deus vai te destruir? Não vai. O pecado do povo no Egito não foi que Deus que ia levar eles para uma terra prometida, e Moisés estava chegando na terra e mandou 12 espias olhar a terra, e quando eles voltaram trazendo os relatórios, eles estavam à distância da terra. Eles foram lá e voltaram, os espias viram a terra, e eles disseram para Moisés: a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é frutífera, e se Deus se agradar de nós, eles vão colocar lá. Mas outros inflamaram o povo, dizendo: não, Deus se enganou, lá tem gigante, lá tem homens de guerra, as armas deles são poderosas, nós não vamos conseguir entrar lá não. Desiste, Moisés, vamos voltar para o Egito, vamos para outro lugar, Deus se enganou. Aí aquela distância que aquele povo tinha 3 meses para caminhar, por causa da incredulidade, demoraram 40 anos. Entende, irmãos? Toda vez que você sai fora da presença, que você não entende isso,
Deus começa a protelar coisas na sua vida. Deus começa a protelar coisas que Deus poderia fazer já, hoje, agora. Mas às vezes Deus não salva na família, não salva no meio dos filhos. Deus não traz a paz que precisa. Deus deixa a pessoa sofrer. A pessoa cai num contexto de doença. A pessoa gasta dinheiro com a enfermidade. A pessoa está vivendo fora dos princípios, está sofrendo. E em muitos contextos desses é uma permissão de Deus. Percebe? Deus não tirou o povo de levar para a terra prometida, mas o povo ficou rodando em círculo no deserto até Deus tirar aquelas pessoas que eram incrédulas. Por isso que Deus matou no Egito os homens de 20 anos para cima. Por quê? Porque os de 20 anos para cima eram os que eram os líderes, eram que eram os pais, eram que eram as autoridades. E eles que influenciaram negativamente o povo, não tiveram posicionamento. Entende você como líder de sua casa, como pai, como mãe, como autoridade espiritual, aonde Deus te colocou? Às vezes você pode trazer toda uma desgraça sobre a sua família, coisa que você não entende, porque você não se posiciona. Irmão, se você não sabe aonde você quer chegar, você vai levar sua família para qualquer lugar. Por isso que muitos sofrem dentro da família com divisão que nunca se ajusta. Faltou cabeça, faltou posicionamento, faltou liderança. Então nós precisamos viver de modo que agrade a Deus. Os segredos para muitas respostas é esse: agrada-te do Senhor. Queridos, não tem coisa que agrada mais a Deus do que você desejar a presença dEle, você honrar a presença dEle, você referenciar a presença dEle. Percebe? Muitas das vezes você acha que se eu der uma oferta boa, se eu der um dízimo alto, percebe? Deus vai se agradar. Isso tem um efeito, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Espiritualmente, o que você tem financeiramente, o dia que você for, você não vai levar nada, não vai levar aliança, não vai levar óculos, não vai levar celular, não vai levar cartão de crédito, não vai levar Pix, tudo isso fica. O que vai levar é aquilo que você viveu, da presença, da comunhão, daquele anseio que você viveu aqui na terra e vai contemplar e continuar vivendo ele lá na glória. Então isso é um diferencial para a nossa vida. Se Deus olhar para a sua vida agora, o que Ele vai achar? Se Deus olhar para a sua casa, vai encontrar quantos justos lá? Se Deus olhar para a nossa igreja, vai achar quantos desejosos da sua presença? Percebe? A gente tem que fazer essa leitura todo dia. Para termos uma caminhada certeira, irmãos, precisamos ir onde Deus está. Entende? Precisamos ir onde Deus está. Deus falou mais para Moisés, verso de número 21, capítulo 33, verso de número 21. Deus fala para Moisés: prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Percebe? Agora, Deus está falando aqui para Moisés que havia um lugar perto dele. Deus estava no monte, ali era uma revelação progressiva. Deus se manifestava também no monte, não era só no templo. Hoje muitas pessoas acham que o Morro da Capuava é melhor do que a igreja. Percebe? O Morro do Capuava é um lugar bom para você orar, você está tendo uma visão. Mas o lugar das maiores heresias hoje que surge é no Morro da Capuava, porque lá todo mundo é dono da verdade. Percebe? As maiores heresias. Então subir um monte aqui simboliza a disposição interior para fazer o que Deus pede que nós façamos. Moisés teve que subir ao monte para se encontrar com Deus, e ele o fez porque sabia que valia a pena o esforço. Subir o monte, irmão, significa disposição para se apresentar a Deus. Subir ao monte representa então uma entrega. Percebe? A gente vai subir, nós não vamos ficar na primeira volta, não vamos desistir no primeiro obstáculo, nos vamos desmaiar sobre os perigos da vida. Há uma palavra indicando onde Deus pode ser encontrado.
Há uma revelação. Percebe? Deus pode ser encontrado. É isso que é a chamada bíblica sobre a presença de Deus. E hoje nós vivemos um contexto bem diferente, porque naquela época as pessoas só tinham relação com Deus. Hoje Jesus veio à terra, se revelou, desvendou a presença de Deus. Aí ele falou assim: agora eu vou, porque se eu não for, aquele Deus que vai ficar com vocês, ele não vai vir. Se eu for, eu vou enviar. E quando ele vier, ele vai estar para sempre com vocês, e ele vai habitar em vocês. Agora não é no monte, não é no templo, não é em um lugar específico, agora em você. Percebe? O Espírito Santo agora é o Deus que habita em você, dentro de nós, quando nós deixamos. Esse é um dos propósitos que fez Israel ficar tanto tempo no deserto, porque não deixaram. O deserto ficava no sopé do monte. O povo precisava estar perto de Deus para ser educado, para ser cuidado. Então, irmãos, essa é uma revelação bíblica. À medida que isso vai vindo na sua vida, você vai avaliando essas questões. Então, o que acontece quando nós temos a presença de Deus? Quando nós vemos a glória de Deus? Quando essa intimidade de Deus, ela alcança a nossa vida? Primeiro, nós pomos a presença de Deus acima de qualquer outro desejo. Percebe? Quando você tem essa convicção, a presença de Deus, ela está acima de qualquer desejo. Por isso que eu estou falando para os irmãos, não é só você orar 42 dias e ter uma lista de pedidos, mas você, dentro desse tempo que você ora, a presença de Deus, o desejo de estar com Deus, de manter comunhão e intimidade com Deus, ela vai além do que você pedir coisas. Moisés ficou ali no monte 40 dias e 40 noites, sem pão, sem água. Deus supriu. Foi lá que Deus escreveu as tábuas, os 10 mandamentos. Então, irmãos, a gente precisa ver o que aconteceu com Moisés e trazer isso para a nossa vida. Se nós queremos ver a glória de Deus e ter a glória de Deus, nós precisamos abrir mão da nossa própria glória, dos nossos próprios desejos, do nosso próprio jeito de fazer as coisas. O projeto de Moisés era o projeto de Deus, levar os 10 mandamentos para o povo. Qual que é o projeto de Deus para a sua vida? O que Deus espera de você? Vamos supor que o projeto de Deus seja só para a sua casa. O que você entende que Deus te chama para você se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus? Então, a gente precisa trazer isso para colocar isso em evidência. Então, por termos Cristo como nosso Senhor, nós somos diferentes, não por nossa causa, mas por causa dele. Você vê que Moisés subiu no monte e o rosto dele voltou brilhando. Moisés só esteve com o Senhor. As pessoas viam que ele esteve com Deus, ele voltou diferente. Entende, irmãos? Isso também acontece conosco. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar: nossa, você é diferente, você tem um brilho diferente. Já ouviu alguém falar isso para você? Você é diferente. Você tem um brilho diferente nos seus olhos, no seu rosto. Quando as pessoas falam: você é crente, aí eu sabia que tinha alguma coisa diferente em você. Percebe? É a presença. Ela está conosco. Ele está conosco. O Espírito Santo está aqui. Ele está agindo, ele está movendo. Aleluia. Percebe? Moisés não fez nada para fazer o seu rosto brilhar. Ele só esteve com Deus. Então, irmãos, nós podemos ter esse brilho na nossa vida, ter a presença de Deus, mas ao mesmo tempo ter muita dificuldade. Entende? Você pode ter o brilho de Deus na sua vida e muitas das vezes você enfrentar perseguição. Você pode ter o brilho de Deus na sua vida e muitas das vezes não ter o dinheiro suficiente para pagar a conta.
Você pode ter o brilho na sua vida e às vezes você pode até quebrar um osso do seu corpo. Entende? Mas a presença dele é o diferencial. Então a gente precisa valorizar isso. Quando nós vemos com Deus, vimos a glória de Deus, irmãos, nós falamos a palavra de Deus. Lá em Êxodo capítulo 34, o verso de número 32, há um registro aqui interessante que fala assim: depois todos os israelitas se aproximaram, e ele, Moisés, lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhes tinha dado no Monte Sinai. Moisés estava cheio da palavra de Deus, percebe? E por ele estar cheio da palavra de Deus, foi ele que transmitiu a palavra de Deus. É isso que um líder faz diante de uma comunidade: estar cheio de Deus, buscar ele, ter a presença dele, para fazer isso, para transmitir isso para a igreja. Percebe, irmão? Se nós não estivermos cheios da palavra de Deus, nós vamos estar intoxicados com os valores da cultura permissiva que impera no mundo hoje. Nós falamos demais a partir de nós mesmos, quando devemos falar a partir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem autoridade, a nossa palavra não. Nós não somos o dono da verdade, mas a palavra de Deus é a verdade. Quando falamos essa palavra, ela é autoridade. Então nós precisamos buscar e esperar a presença de Deus, a glória de Deus na nossa vida. Então, irmãos, nessa palavra de Moisés, no capítulo 33, verso de número 12, verso de número 12, é isso aqui, verso de número 13, melhor dizendo, verso de número 13. Moisés fala para Deus assim: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Irmãos, eu confesso que essa tem sido a minha oração principal: que Deus me revele os seus propósitos, que Ele me dê a conhecer, que Ele se dê a conhecer a mim, que eu sempre me lembro que pertenço a Ele. Entende? É isso que a gente tem que ter na nossa mente. Porque se você sair daqui e enfrentar os problemas que você tem, e se esquecer de que você pertence a Deus, você vai querer agir por meio próprio, que é as suas próprias regras. Percebe? Os seus próprios meios, o jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Então a gente não pode se esquecer disso, que nós pertencemos a Ele. É por isso que a gente precisa ficar a sós com o Senhor, para a gente conhecer o Senhor. Aqui, Êxodo 34, verso de número 3, Moisés falando aqui, fala: ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo as ovelhas, bois deverão passar diante do monte. Aqui Deus estava falando para Moisés: é eu e você, é nossa comunhão. Irmãos, tem coisas que Deus vai falar com você, tem coisas que Deus quer tratar com você, tem coisas que Deus quer dar para você, nesse contexto de busca. Por isso que é muito superficial quando você toca a sua vida e fala assim: eu tenho quem ora por mim, eu tenho um parceiro de oração, minha esposa é fervorosa, o meu pai é homem de Deus, os meus filhos são líderes e eles vão orar por mim, orem aí por mim. Percebe? Por isso que tem coisas que a gente não alcança, porque Deus quer falar com você. Cada um de nós somos conhecidos diante de Deus. Todos nós que confessamos a Jesus, temos o nosso nome escrito no livro da vida. O nosso nome está lá, é nome individual. Lá tem Jânio, mas também tem Neire, tem a família. É aquele que confessou, é aquele que crê. Então agora, quando você pensa em papel social,
Se você é casado, então você, marido, é o cabeça da sua mulher. É assim que a Bíblia diz, que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Mas o homem só vai agir corretamente como cabeça da mulher se ele estiver ligado em Cristo, sendo comandado por Ele. Por isso que era essa hierarquia e essa ligação, ela é muito importante. Mas você tem que estar no propósito. Se você, mulher, é o arrimo da sua família, ou é divorciado, ou é viúva, ou tem filhos, você é o cabeça onde Deus vai chamar para tratar com você, para te dar a revelação, as estratégias, te dar as instruções para você chegar onde precisa chegar. Então, muitos cristãos têm feito aliança com Deus, assumido compromisso, muitas das vezes sério com Deus. Mas tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas têm feito parcerias com ímpios e caído na armadilha de comer na mão deles. Talvez o maior erro que um crente possa dizer, irmãos, é quando ele define que Deus está com ele pelas coisas que ele já recebeu, pelas coisas que ele tem. Porque receber um cumprimento de promessas divinas, irmãos, não comprova a fidelidade do homem, de quem recebe, mas apenas comprova a fidelidade de quem deu, de quem cumpriu, que é Deus. Mas então por que Deus deu? Deus tem outros propósitos. É possível estar sendo abençoado por Deus e mesmo assim viver longe de Deus. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo de número 5, verso 45. Jesus fala uma coisa muito interessante: para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se a relação fosse só de dádiva, então Deus ia dar o sol só para bons. Se a relação fosse de que Deus mostra que está com você só pelas coisas que Ele te dão, então a chuva ia cair só no seu terreiro, só no seu quintal. Entende? Que a misericórdia de Deus é que muitas das vezes Ele não dá o que nós merecemos de imediato. Por isso que a longanimidade, a gente merecia o castigo, mas Ele teve misericórdia, Ele protelou, Ele foi trabalhando para alcançar o êxito. Por isso que Ele não destruiu todo o povo de Israel no Egito. Ele segurou 40 anos o povo para colocar na terra prometida. Então, o que Deus pode fazer para você hoje? O que você pode fazer para que Deus não protele na sua vida as ricas bênçãos que Ele tem hoje? Então esse é o desafio, é trazer a presença de Deus. Porque quando a gente está trazendo a presença de Deus, a gente está na intimidade, a gente está afinado, a gente está mais quebrantado, a gente é mais consagrado, a gente é mais entregue, a gente é mais espiritual. Quando eu digo mais espiritual, não é mais santarrão do que os outros, não. É mais espiritual para ouvir a Deus, para ser sensível a Deus. Muitas das vezes, para cumprir a palavra de Deus, ser mais obediente, para lidar com perdas, com sofrimentos, com dor, para levar um tapa na cara, oferecer o outro lado. Para alguém tomar a capa, você dá a túnica. Para alguém te obrigar a andar uma milha, você vai duas. Percebe? A presença dele vai te levar aos melhores resultados. Embora haja momentos que você esteja vivendo em situações que aparentemente são de humilhação. Então, irmãos, eu encerro dizendo uma coisa que julgo importante para agora. A vida de oração de Moisés foi determinante para o futuro do povo. A minha vida de oração, ela será determinante para a minha vida espiritual, para a minha família, para a igreja que eu pastoreio. A sua vida de oração será determinante para você, para a sua família, para o seu futuro, para os seus projetos, para os seus negócios, para os seus resultados. Por isso, não deixe de orar, nunca deixe de orar.
A oração na Bíblia é sem cessar, é em todo tempo, é todo dia, é em todo lugar, aleluias. Então você precisa trazer isso para a sua vida. Nós encerramos hoje o projeto de oração, mas nós continuamos orando. Na nossa casa, aqui no templo, nos hospitais, no trabalho, em qualquer reunião, em qualquer lugar, em todo tempo, em todo instante, em toda situação, em todo problema. Tudo que nos leva nessa vida a contextos diferenciados a cada dia, deve ser feito com oração. É assim que a gente deve tocar a nossa vida. E a presença de Deus, então, à medida que a gente tem consciência dela e clama para que isso seja verdade na nossa vida, então a gente vai ter mais prazer em orar mais, em viver melhor e tocar a vida de modo mais íntimo com Deus em todo o tempo. Amém, irmãos?